Olá, amigos do Fenômeno Esportivo. Eu sou o Theo Pimenta e venho aqui conversar hoje com um cara que fez uma história brilhante pelo São José Esporte Clube. Joãozinho, 420 jogos com a camisa do São José. Toca a vinheta. Joãozinho, obrigado, meu irmão. Eu agradeço pelo convite. Valeu por aceitar nosso convite. Vim aqui, São José pra cá. Isso é bom, isso é bom. Esse calor enorme. Com certeza, né? Mas o importante estar aqui hoje é poder falar um pouquinho da nossa história, participando do seu programa, um programa muito grande aqui com vocês hoje, fazendo parte dessa história que você está fazendo dentro do Vale do Paraíba, né? Divulgando os atletas, fazendo um trabalho esportivo muito bom e é bom estar participando disso. Joia. Joãozinho, 420 jogos com a camisa do São José. Conta pra nós, né? O início da sua carreira, lógico que foi um período importante da história do São José, talvez foi o maior, o período de mais destaque do São José a nível estadual e nacional, né? Que pena que infelizmente essa história acabou-se um pouco, mas conta pra nós, né? O seu início lá em Cruzeiro, você chegou a jogar com o Adilson? Joguei com o Adilson, fomos amigos, moramos no mesmo quarto dentro da concentração, apesar de ser de Cruzeiro, ele participava da concentração com a gente, né? Depois do tempo até do jogo no Morumbi, nos encontrando no próprio, trocamos a camisa depois do jogo. Foi uma sorte boa, nós começamos juntos, daí eu fui pro Vasco, ele foi pro América, teve uma passagem na América, aí mais pra frente encontramos no São Paulo no profissional, quer dizer, foi uma caminhada boa, encontrando mais pra frente. E o futebol de 80 era aquilo que você falou, né? A gente tava falando de jogadores de destaque, né? Era muita gente boa, né? Não, eu vou falar você, né, Theo? Antigamente o futebol realmente era jogado, né? Qualidade, né? Porque pra você ser promovido ao profissional, você tinha que chegar dos 20 anos. Antes você não subia de jeito nenhum. Ainda tinha uma série de fatores, né? Você recebia um batismo dentro do campo, os mais velhos vinham, ou fazer você levar chuteira, ou fazer você levar uma amaciar a chuteira, né? Essas coisas assim. Hoje em dia não, o jogador hoje em dia com 15 anos faz um golzinho, de repente, entre aspas, faz um golzinho, na casa ele está com o Pelé como uma raridade, uma joia, né? Você tinha algumas exceções, né? No caso do Neymar, algumas coisas, exceções, Kaká, o Vinícius Júnior agora, né? Então são muitas exceções, mas antigamente era muito difícil, E aí você fez o papel inverso, né? Você teve o momento no profissional do Cruzeiro e aí você veio para Taubaté, né? Veio e iniciou, também teve participação num grande time do Taubaté, que foi o time que 84, 85, essa geração que levou o Taubaté a uma final do Paulista, né? Isso mesmo, como você falou, comecei no Cruzeiro, fui lá me levar para o time profissional, né, naquela época, né? Mas como eu tive uma ascensão rápida, me mandaram para o Vasco da Gama. Eu fiquei há 2 anos no Vasco, fiz lá um campeonato carioca muito bom. No Júnior ou no profissional? Não, sub-20. Aí fiz um campeonato muito bom, cheguei a ser entre os 24 da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 83, que foi no México. Aquela geração de Bebeto, Dunga, Mauricinho, Paulinho, né, o Boni, Adalberto, Jorginho, Branco, né? Cheguei a participar dessa seleção, né? O treinador na época era o Gilson Nunes na época. Cheguei a ficar entre os 24 na condição de relação que para a FIFA, que iria ser pré-convocado, isso, né? Pré-convocação. Pré-convocação. Quando eu fazia os 23 que eu inscrevi na FIFA, né, eu estava até eles, né, que o Paulinho, né, a gente vinha fazendo o nosso treinamento, aí o Paulinho tinha machucado o tornozelo, né? E ele ficou uma semana em observação por ter sido cortado. Mas recebi o segurar ele e eu tomei a posição dele, né, porque eu era atacante na época. Você começou como ponto esquerda, né? Como ponto esquerda, atacante aí. Aí aconteceu, nessa época o Paulinho estava para ser cortado e eu tinha subido a posição titular da seleção brasileira. Aí eu peguei e vou pegar, vou abraçar essa aí, né? Aí faltando 2 dias para essa final, o Paulinho voltou a correr em campo. Aí fizemos o último treinamento de preparatório, foi na sexta-feira, para que o Gilson definia os 22 que iam para a Copa. Aí eu peguei, ele pegou e voltou e treinou bem. Ele agradou no time de baixo, daí o Justo pegou comigo, ele era titular, né? Aí eu desci e ele botou o Paulinho no último coletivo. E o Paulinho foi bem, né? O médico, não esqueci quem que era o médico na época, não lembro o nome dele agora. Ele aprovou, o Paulinho aprovou, ele pegou aí, a gente estava lá no Cefã, no Rio de Janeiro, Cefã lá na... Porque ele devido ao Brasil, ali, né? Sem treinamento acho que do Exército. Polícia Militar. Isso. Não, Polícia Militar não, do Exército. Isso, do Exército. Educação Física, isso, a gente ficava concentrado ali, ficou concentrado ali.
Aí chegou a noite, aí chegou, pá, acabou a resenha lá, tudo, aí nós quando foi pro seu alojamento. Aí ele se reuniu com a comissão técnica da seleção, lá no escritório, num departamento à parte. Aí chamou eu e o Guina, que era do Grêmio na época, o Guina. Que era lateral direito. No X, com o X, né? Lateral direito, chamou nós dois. Aí chamou de paulista, chamou assim, né? Chamou de paulista, e chegou nessa e cortou nós. Fomos cortados, ó, vamos pro Paulinho, como o Paulinho recuperou, ele era tirado de posição, pá, ele está cortado aqui, então você vai ser cortado, mas, né? Isso, e num período de pouca, como você falou, tinha pouco empresário. Isso. E um cara que te apoiou muito foi seu pai, né? Seu pai que te levava para as primeiras, né? Isso. Você teve um período difícil da sua carreira que você ficou sem jogar, né? Eu fiquei desiludido, né? Fiquei Desiludido. Aí depois porque a carreira de futebol, você sabe, todo mundo sabe como que é complicado, né? Quem viveu sempre fala, é complicado. E quem está vendo pela mídia hoje é muito destaque dos caras que estão lá em cima, né? Mas tem muita gente que corre atrás dessa... Isso, o que você está falando, hoje em dia, dentro do mundo futebolista, é 1% só que é muito pouco, que tem uma vida esplendorosa, né? Os outros 50% tá lutando para... São 82% dos jogadores que ganham menos de um salário mínimo. Exatamente, menos de R$1.000. isso que eu queria confirmar com você realmente. Então é difícil, a carreira do futebolista é difícil. É difícil, como eu falei, eu fiz o caminho inverso, comecei profissional, fui pro sub-20, voltei pro profissional e voltei a ter sido pro sub-20 de novo, quer dizer, fiz um caminho inverso. Vamos voltando do que a gente está falando. Então eu fiquei desiludido, eu parei, eu fiquei um ano parado desiludido. Aí eu me empreguei de marceneiro, eu tinha trabalhando lá. Só que meu pai insistia, porque eu tinha jogando na Vaza, nos amadores. Seu pai acreditava muito. Acreditava, né? porque ele queria ser jogador. Era um sonho dele. Quando ele era jovem, ele teve a oportunidade de ir para o América do Rio e para o próprio São Paulo na época. Atores lá, tempo de Cabeção, de aquele outro lá, de Jalmadista, aquelas fases, aquele tempo lá. Então ele teve tempo, a minha avó não deixou ele ir. E você era um cara também, né, que ficava um pouco mais distante do grupo, no caso do sentido, você era um cara mais tímido, né, mais na sua, mais né? na sua, bem quieto, ficava bem quieto, né? Bem retido, né? Bem retido. Meu irmão estava me contando que jogou junto com o Joãozinho no Taubaté, né, tem uma história bacana e ele falou que você era um pouco quieto, mas sempre não era muito gente boa, né? E eu sempre ficava na minha, sabe? Eu ficava na minha, não ficava ali me turmando. Tinha jogadores que gostavam de ficar babando o técnico. Vasco, seleção, aí veio Taubaté, teve interesse também de clubes, né? Juventus e Palmeiras. Fiz um pouco pela Paulista, excelente pela Paulista, fui um destaque dentro do clube Taubaté, né? Dentro do time que é campeonato paulista, né? Tanto que houve esse interesse tanto Palmeiras e Juventus para mim, como para estar São Paulo na época. Aí o Taubaté tinha um grupo que existia ser selecionado profissional. E colocou meu nome no meio, incluiu meu nome. Aí então não negociaram com o Palmeiras e com o Juventus. Aí quando chegou na volta da apresentação do profissional, achei que eu fosse ser integrado, né? Aí me chamaram na salinha do... Esqueci o nome do velhinho lá, gente. Moreirinho? Moreirinho, isso, Moreirinho. Chamaram lá na sala do Moreira lá. Aí sentou no pessoal, é o seguinte, não, você está aqui com sua liberação, você pode procurar clube. Eu vou fazer o quê? Pô, me deu, sabe? Não quero mais não. Não quero mais essa coisa não, que isso? Aí eu já falei com meu pai na época, não quero mais não. Aí eu voltei para mim, meu tinha emprego e fiquei lá. Fiquei no meu emprego lá que eu tinha lá. Aí nessa época você morava em qual cidade? Você estava no Vale aqui? Não, eu estava com essa pava aí. Isso. Peguei e larguei, me parei mesmo. Foi jogar amador? Foi só amador. Só amador, joguei em Taubaté, joguei em Caçapá mesmo, joguei em São José aqui, mas só amador. No meu emprego. E você já estava com quantos anos? Nessa época eu estava com 21. 21. Aí eu peguei e falei assim, não, parei mesmo. Aí aconteceu, aí meu pai normalmente insistiu. Aí apareceu algum clube aqui em São José, lá de São José, o Grêmio Santanense. Estava formando o tio São José, que era o grande, estava no Brasil naquela época, e começou a formar um grupo novo, que era o Grêmio Santanense. Aí no começo já tinha no começo estava fazendo a pré-temporada, né? Fazendo alguns amistosos, fez amistoso no Marcos Pereira. Isso, né? então essa fase aí. Então eu estava trabalhando lá e chegaram no jogo né, que São Paulo, chegaram as pessoas do Os treinos eram à noite, né? Você trabalhava de manhã. Exatamente, por aí mesmo. Aí aconteceu, aí chamaram lá para fazer uma avaliação lá, né? Mas é o seguinte, não vou largar meu emprego, não vou largar meu emprego. E tinha combinado com seu pai? Mas eu falei, meu pai, eu vou lá com o senhor pelo senhor, o senhor quer, não vou pelo senhor.
Também fui com ele, aí fui lá, fizemos uma avaliação lá, passei, aí que eu falei o seguinte, não folga meu emprego, tu trabalha só à noite, então se caso desse certo, tu continua meu emprego, então tranquilo. Aí quando eu vi os amistosos no Jacareí, fizemos em Mogi das Cruzes, lá em Suzano, pai, sempre fui bem nos amistosos. Aí tem que esse dia eu fui fazer um amistoso no Martins Pereira, num sábado de manhã. O time principal deles treinaram, né? Aí liberou o campo pra gente, fomos no vestiário, campo de roupa, subiu, vou jogar contra o Paulista Suzano. Aí nisso o pessoal do profissional de lá ficaram lá na bancaça do jogo, né? Os caras foram ver os jogadores e foram assistir. Aí aconteceu, aí tava nesse o treinador era o Fipo Nunes, né? O treinador Souza era o Fipo Nunes. Tava assistindo esse jogo lá, né? E eu, cara, brincadeira, detonei com o jogo, cara. Mas detonei, né? Me deram a camisa 10, né? Colocaram o Jair por ponto esquerdo e jogaram por dentro da meia. Fosse eu fazia de revezar, ele vinha por dentro e fazia uma troca, assim como se faz hoje, né? O quarto pro lado esquerdo. Só que eu detonei o jogo, meti 2 gols, dei passe, chutei bola na trave, tudo, então. Cara, o fundo fez chover, joguei bem mesmo. Aí, cara, descendo do vestiário, tudo, depois do banho e embora. Aí chegou o Fipo Nunes, ele e o diretor de futebol na época, era o Geleia mesmo? Acho que era o Geleia mesmo, estava nessa época. Né? Chegaram os dois. É o seguinte, pô, vestimos o jogo lá, você foi muito bem, destacou, foi um destaque, melhor em campo, disparado, tecnicamente de campo você está muito superior, todos dentro de campo você é muito superior. Então, de quem fazer você queria fazer um teste com a gente em São José, faz isso aqui, né? Estamos precisando de um meia para um profissional, para compor elenco. Então, foi tudo bem por mim. E aí eu falei, pai. E aí vai iniciar a sua trajetória em São José, né? Você conta para nós depois do intervalo. Sem problema. Por favor. Tranquilo. Traz para nós a história aí de São José, o seu início lá. Depois do amistoso, os caras já foram em cima, o treinador, o dirigente, e aí esse primeiro contato e chamaram você para fazer um teste. O que aconteceu no teste? É o seguinte, aí foi uma avaliação, foi uma quarta-feira. Eu falei até com meu pai, eu vou, né? Vamos lá. Quarta-feira ensolarada, nossa, e aí você meteu a correria nos caras. À tarde, né? Aquele solzão à tarde. E os caras ali já colocaram você de meia? Não, eu cheguei lá, primeiramente entrei. Primeiro treino, metia correria, você falou, né? Metia correria, fui bem, tudo. Já treino o tempo inteiro, treinei o primeiro tempo. Aí chegou até, vamos voltar na sexta-feira, volta sexta-feira também. Aí tudo bem, aí voltei para Caçapava, continuei minha rotina, voltei sexta-feira de novo. Fiz outro treino, fui bem de novo. Vamos fazer mais 2 vocês. Tudo bem, para mim só aí na quarta e na sexta que era coletivo, nos 2 dias que eu ia só. Agora eu chego no último, fiz o era até melhor que você conseguia trabalhar, né? Entregar suas encomendas lá. Eu perdi meu pouquinho. Aí eu chego no último, eu fiz na quarta, fui bem, fui o último treino na sexta-feira. Aí se o Zé já tinha jogado na terça, na quarta jogada... Isso era o quê? 80 e quanto? 85. 85. Aí aconteceu, aí nesse meio tempo, o seu Zé veio jogo na quarta-feira, acho que não tinha ido bem. O treinador ficou meio pendurado, né? Aí quando eu voltei para fazer o texto na sexta-feira, aí eu fiz meu treino normal, tudo, e quando acabou o treinamento, eles iam me dar o parecer final, né? Só que aí o treinador deu linha culpa dele, mandaram ele embora, cortaram, foi pelo resultado, não deu resultado, os caras demitiram ele. Aí ele assumiu uma comissão, né? Uma comissão interina, era o Ademir Melo, jogadores que assumiram o clube. O time até a contratação do outro treinador. Aí ficou o Ademir Melo, o Mário dos Santos e o Darcy. O Mário goleiro, o Ademir Melo no volante e o Darcy o zagueiro. Os três assumiram inteiramente até que chegasse o treinador. Desses, o Ademir Melo seguiu carreira, faleceu em 2012, isso, né? 2012. Mas só que ele seguiu carreira como treinador depois. Né? Mano, muito treinador, muito vai chegar lá. Uhum. Aí eles assumiram, aí eu peguei assim, puta, e agora, né? Aí eles pediram, me fazer o outro treino na quarta-feira. Eu falei, pai, filho, é a última chance. Falei, pai,
Mudou tudo agora, eu não vou ficar me iludindo de novo, deixa eu quieto aqui na minha, aqui, assim, não, vamos, agora eu falo assim, como pai, eu quero que você vá. Ela veio conversar com minha mãe, falei assim, aí a mãe, vai lá, sim, vai lá, seu pai é teimoso, né, vai que seu pai é aquilo. Aí tudo bem, eu peguei quarta-feira, fui lá de novo, pedi dispensa pro Pato, o Pato tá puto comigo já. Ou seja, se você trabalha, você joga. Ele era muito de embora, eles eram da Espanha, depois eu consegui dizer espanhol, tinha em Paris, a Espanha, tudo lá. Aí eu fui na quarta-feira. Aí fui lá tudo, fiz o último treino lá, aí acabou o treino, esses treinos me chamaram na sala, né? Ô, Sapava, é o seguinte, você treinou bem aí, tudo, não sei quantos treinos você fez, acho que uns 10 você fez aí, acho, não sei. Aí você correspondeu. Não querendo mais ir. Você correspondeu o que a gente queria, até mostrou até um pouquinho mais que a gente queria. Então a gente vai profissionalizar você fazer parte do nosso grupo agora. Aí eu falei, pô, beleza, né? Aí eu perguntei, vai ter alguma coisa? Não. Aí ele falou assim, não, explicou para mim como é que era profissional. Você vai ter a carteira assinada, você vai assinar um contrato. Explicaram como é que funcionava, né? Vai ter uma ajuda de um salário. Ganhava mais que na marcenaria, lá em Caçapava? Ganhava um pouquinho mais que filaria. Aí pelo menos compensou. Eu ia compensar. Aí peguei tudo bem, aí falei pro pai, pai, foi aprovado. Falei pra você, filho, falei pra você. Porque o São José estava na elite. Na segunda divisão. Na segunda divisão. Antigamente, 80 e pouco. Hoje é a Série B, né? Antigamente era intermediária. 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 E era enrolado esse campeonato, né? Nossa, era longo demais. Longo. Era o ano inteiro, campeonato louco mesmo, muito louco. Os times do interior, no caso, que teria acesso, jogava a elite, os caras não deixavam o time progredir. Mas o São José, né, teve destaque tanto na elite, que você fez parte dessa história do time de 89, aquele esquadrão, né? Que chegou à final, derrotou Corinthians e fez a final contra o São Paulo no Morumbi. Por que 2 jogos lá em cima? Por conta do dinheiro, né? Dinheiro sabe e também por conta da capacidade do... Não, dinheiro mesmo. Porque o mínimo era 20 mil pessoas por estádio. Que a federação na época era a norma da federação. Jogos das finais e semifinais paulistas, estádios que tinham no mínimo de 19 mil, pouco mesmo, até 20 mil pessoas. No interior. Na capital tinha o Morumbi, tinha vários clubes, vários estádios. Então, por valor financeiro, o nosso presidente, o falecido Pedro Ives, ele vendeu os 2 jogos para o Morumbi com renda total. E deu 150 mil pessoas no Morumbi. Então, imagina quantos São José levou nesses 2 jogos. Então foi vantagem, né? E você ficou de 84 até quanto tempo no São José? Eu cheguei até 97. 97? Nossa, foi um longo tempo quando também. Eu parei de jogar. E aí, 420 jogos. Conta pra nós esse time de 89, né? Que é um time marcante na história do São José. Esse time realmente foi formado no final de 88, né? Que nós fizemos a campanha boa em 88, fomos o 4º time do Paulista, ficamos em 4º lugar. Perdemos a semifinal pro Guarani, né? Depois ficamos aí o final foi Guarani e Corinthians, né? O Corinthians levou o gol do Viola no final lá no Briga de Ouro. Então esse time foi formado no final de 88. Então, início da carreira do Viola, né? Isso, Então tinha aquela base de 88 e fizeram e reforçaram. Porque o time de 88 já era bom também, já era um time forte em 88, era um time forte, era um time muito forte. Aí eles só reforçaram. Então nós fizemos esse grupo forte. Só que para você ter uma ideia, nós começamos com o João Francisco, o treinador, que foi contratado para fazer pré-temporada com a gente. Fizemos boa pré-temporada São José, fizemos uma... Nessa pré-temporada vocês foram para a Espanha também, né? Não, foi depois. Depois 89. Depois do Vice-Paulista, conta para nós também essa história que é bacana. Que o time ganhou uma notoriedade e nós fomos essa participação na Espanha. Aí a gente fez esse grupo forte, Aí fizemos estrear contra o Santos dentro do Martins Pereira. Não, desculpa, contra o de Limeira, contra o Martins Pereira, primeiro jogo do campeonato. Tomamos uma lambada, 3 dentro de casa. 3 ao país. Aí tinha aquela balançada, né? Tomamos 3 copos de casa, né? 3 do campeonato. E dessa fase, você estava na meia ou você já tinha... Não, quando a lateral foi um acidente. Foi em 86, no jogo lá em Santa Bárbara. Que deu super certo, né? Eu sei como o futebol tem essas artimanhas, né? Tem esse folclore que acontece com todo mundo. Aí eu vou para uma história do esquerdinho, que era lateral esquerdo, que era ponta esquerda na Portuguesa. E foi bem, foi um jogo português e Matolense, eu sei, e o esquerdinho foi bem, para o lateral esquerdo e foi bem. Aí eu pensei, então dá para um ponto esquerdo esse lateral. Aí fomos jogar lá em Santa Bárbara do Oeste. Aí tinha o lateral esquerdo, tinha o Rogério, tinha o Marcelo e tinha o Ricieri. Tinha 3 laterais esquerdos.
E os três machucaram. Nossa. Os três machucaram. Sem nenhum especialista. Isso. Né? Então, como eu não era titular aí, então eu estava na reserva, então fui fazer o coletivo na sexta-feira. Como tinha os titulares estavam machucados, né? Aí tinha improvisado desculpa. O Rogério treinou sexta-feira, treinou na sexta-feira. Aí ele tinha o treino de reserva como ponto esquerdo. Aí teve um rachão no sábado de manhã. Ele fazia era um posicionamento que a gente fazia antes. Aí nesse posicionamento o Rogério machucou o tornozelo nessa brincadeira. E eu estava lá na ponta esquerda, aí era o Ciro Luiz, e me improvisou. Ó, João, não tinha sido improvisado aqui, passa e procura, só para poder compor aqui o nosso sistema tático, a gente vai trabalhar aqui e depois o Rogério vai descobrir ele bota. Não, falei, tudo bem, colaborei, né? Você fez tudo fazer lá, pá, mas nunca tinha lateral esquerdo, nunca tinha jogado. Aí viajamos para Santa Bárbara. Chegou lá, o Rogério fez a avaliação do vestiário, não conseguiu, o tornozelo dele não deu. Aí chegou o Ciro Luiz, chama no cantinho sim, João, eu tô com um problema, cara. O Recife machucado, o Marcelo machucado e o Rogério não passou na avaliação do médico. Então, você lateral esquerdo, como você terminou um pouquinho lá na preparação, na parte tática, mas aí você, professor, faz comigo não, nunca de lateral esquerdo. Não é fácil, daí tem o Darcy e o Gomes, eles vão te orientar direitinho lá, pá, eles vão te orientando de marcar aqui, tem o Demiano também dar uma força aí, pá. Falei, meu Deus do céu, pensei comigo, meu Deus, né, já vou estrear assim, né? Mas eu tinha estreado como atacante, eu tô parecido antes, mas como atacante, na minha função. Aí eu entrar como titular, não tinha feito lateral esquerdo. Certo. E marcar o melhor jogador deles, que é na intermediária, o Silvio Luiz, era destaque do campeonato, né? Era artilheiro da intermediária, estava com 12 ou 15 gols, e era um cara muito rápido e muito habilidoso. E aí mudou, né? Você não corria mais, as pessoas não corriam mais atrás de você, agora você que te corria as pessoas. Eu não tinha aquela que era do ponto de marcar lateral, essas coisas, na época não tinha aquela, como é hoje. Era, né? O 4-3-3 tradicional. Tradicional, né? Os dois pontos abertos, atacante e jogando pelas laterais. Aí o que aconteceu? Aí entrei em campo lá, fizeram a camisa 4, puta merda, vambora, hein? Dentro da bola, de duas vaciladas, aí o Demiano chegou, pô moleque, acorda caramba, acorda! Pô, começou o jogo! Aí quando tá jogando, sabe o que eu fiz? Eu comecei a olhar lá atrás esquerda os caras. Pra ver o que o cara fazia. Eu pensei na minha cabeça. Então, mentalizando, pô. Eu vou fazendo as minhas partes meio perdidas assim, né? Mas olhando o que o cara fazia quando os caras. Os meus times estavam atacando, né? De fato, você aprendeu na prática. Aí comecei, o que eu fiz? Isso, eu observei. Aí comecei com o cara não largava do ponto do cara, né? Como o cara era rápido, eu tinha pouca velocidade também. Então, assim, vou atrás dele, pensei comigo, né? Aí eu fui fazendo isso. Aí eu comecei a ganhar confiança. Aí eu comecei a antecipar, comecei a marcar, comecei a colocar mais ou menos, né? Aí os dois zagueiros, né? O Gomes, acho que o Gomes e o Ricardo, então, me chamaram, precisava chamar, João, quando atacar pro outro lado, você sempre procura fechar para fazer a cobertura dos dois lados. Aí outra aula, você presta atenção no alvo que era o lateral direito. Aí quando a gente está atacando, eu vi que ele fechava atrás do Gomes. Então, você vai fechar atrás do Ricardo. Ou seja, você não teve orientação nenhuma. Porque tudo na prática, só olhando, né? O cruzamento Recife, fazer cruzamento, então eu comecei a pegar uma coisa no macete. Como eu já sabia atacar porque eu era atacante, né? Aí comecei a me soltar um pouco mais. Filho, aí o que eu fiz? Comecei a sair pro jogo. Aí comecei a sair, comecei a pedir bola, sair, aí dar um tapa velocidade, aí eu Demiano, é isso aí, João, isso aí, garoto, isso aí, vamos lá. Aí fui me soltar, aí pronto, aí comecei a jogar mesmo. Aí comecei a antecipar, marcar. Aí os caras voltavam nada, e você era na outra posição. Não, aí eu só colocando antes do último jogo, só depois de chegar aí. Certo. Aí comecei a apoiar, né? Aí o jogo tava duro, aí teve um lance que foi o Betinho, meteu uma bola longa nas costas do zagueiro. Pensei, agora eu vi sem velocidade, entrei. Aí ganhei aquela velocidade, deu um tapa na frente e já cruzei. Aí o Ricardo acompanhou e meteu o gol, fizemos 1-0. E eu fiz a jogada, né? Assistência. Aí, beleza, então acho que lateral deve ser isso, né? Acabou o jogo, né? Puta, aí chegou o Ciro. Pô, João, você nunca foi lateral? Você arrebentou com o jogo, moleque. Arrebentou com o jogo. Aí já era. Mas aí o Demiano falou assim, João, esquece que você é atacante. Lateral, filho.
Você ficou meio mal no primeiro momento? Tipo, vou deixar de ser meia, vou não, deixar de ser eu pensei, atacante. não, eu fiquei Só que, como você falou. Como você falou, eu fiquei pensando nisso aí. Pô, o João só atacante, vou botar uma lateral, de repente vou ter que brigar por posição de novo, né? Eu já sabia, eu já conhecia da função, né? Mas como vi que todo mundo falou que eu fui bem, aí se convenceu você. Eu comecei, né? Legal. Se apresentamos na terça-feira, descansamos na segunda e voltamos na terça. Quando você se apresentamos, eu deixava como atacante, eu jogava para trás com os laterais. O pessoal da defesa. Vai fazer cruzamento, vai fazer cobertura. Aí você foi aprendendo, né? Isso, eu fui aprendendo. Mas o primeiro jogo foi sofrido. Aí teve um segundo jogo assim, contra o Nacional. Aí o pessoal tinha recuperado, né? Você viu, vamos para a minha vez, né? Que nada, já voltei, já me deram a camisa dela que eu tenho titular já. E aí, agora você é lateral, esquece, agora você é lateral. Que beleza, hein? Aí eu fui desenvolver, né? Aí no começo do campeonato, eu fui deslanchando do campeonato, sabe? Joia. Fui bem, né? Fui com o campeonato, fui melhor jogador da posição, revelação do campeonato, seleção paulista. Tudo nesse primeiro ano. E no final antes do campeonato eu tinha interesse do São Paulo, próprio São Paulo, interesse do Juventus e do 15 Piracicaba. Que joia. Nesse primeiro ano como profissional, né? Mas não acertou nada, né? Não. Porque, como se fala, como era antigamente. Antigamente, nós jogadores, nós éramos mercadoria. Como hoje você vai contar aqui um rótulo, tá ali água custa R$2. Então, assim, nós éramos tratados como isso, mercadoria. Uhum. Não é como é hoje. Né? Hoje em dia, o jogador é tratado como profissional. Se de repente dá certo no clube, em 3 meses deu certo, ele tem direito a procurar outro clube e conseguir sua vida. Antigamente não era assim. Se fosse como se fosse hoje, como é hoje, se fosse antigamente, nossa, estava em tá caminhando para o final. Conta a história do São José lá na Espanha. Foram 9 jogos, 5 vitórias e 4 empates. Não perderam, não perdemos. Então, nesse jogo, disputamos o troféu Teresa Herrera, né? Depois participou o Córdoba, um time da primeira divisão. Não sei se foi o Atlético de Madrid ou o Atlético de Bilbao, você participou. Era um quadrangular. Fizemos lá em Córdoba. E aí você consolidado como lateral esquerdo? Não, já tinha tomado uma posição, já tinha vice-campeão paulista, né, disputando vice-campeão paulista, a excursão foi depois. E lá também você despertou interesse de clubes europeus, né? Também, no caso, também fui jogar depois lá, né, no Córdoba. Então, no final do jogo do Córdoba, nós perdemos nos pênaltis a final pro Córdoba, né? Perdemos a final do torneio para eles. Aí no final do jogo, o diretor do Córdoba veio falar com o Diego Lameira, né? Que era o diretor que acompanhou a gente nessa excursão. Certo. Não sou eu, eu queria contratar eu, o Bira e o Henrique, nós 3, né? Para compor o elenco do Córdoba. Mas com prioridade para mim a contratação. Uhum. Porque na Europa eles jogavam como com ala, no Brasil não tinha ala ainda. Certo. O Brasil não jogava com ala. Você já estava avançado. Não, já estava bem. Você gostava mesmo de atacar, né, João? Fazer a sombrinha ali. Você tem uma. Cobre aí que eu tô subindo. Hoje todo mundo conversa no meio futebolista, o pessoal antigamente, dizia que eu era um lateral moderno não jogando no tempo errado. Nossa. Porque eu já apoiava e marcava ao mesmo tempo. Sabe? Eu tinha uma força muito grande de marcação, uma força muito grande de apoio ao ataque. Uhum. E fazia as duas funções muito bem. É como se fazem os alas hoje, né? Os alas hoje, quer dizer, os jogos nem marcam mais hoje, né? E na Europa já era assim, era do meio para frente. Eu já tinha essa característica, só que tinha uma vantagem mais, que eu marcava bem também. Então, depois... nesse meio tempo, se for jogador de hoje, eu me comparar a Marco Antônio, a Júnior, a Rodrigues Neto, né, a laterais que antigamente já fazia essa mesma função, com qualidade, né? E aí, João, você termina a sua carreira e o seu pós-carreira, né? Depois do final de tudo, você trabalhou com escola de futebol, né? Ficou no futebol ainda. E hoje, né? Como que está a sua vida hoje? Bom, hoje eu trabalho numa indústria automobilística. Já estou prestes a me aposentar também. Mas nós trabalhamos com módulo de combustível, bomba e sensor de nível, que compõe todo o sistema automotivo da parte do tanque.
E eu estou fazendo, essa é a minha atuação de dia. E o seu período de escolinha de futebol? Teve Foi algum talento lá? Teve um que tá na Alemanha hoje, ele chama de Bruno, ele estava no Mainz, na Alemanha, hoje está jogando na França. Você fez o papel do seu pai, fez na sua carreira? Olha, menino, vamos lá, faz, insiste, vamos. Até hoje ele tem uma página... É difícil, mas é interessante a carreira, né? Porque todo mundo que vem aqui, pô, eu sofri, mas eu faria de novo, é isso? Ah, com certeza. Faria sem medo de ser feliz, Porque é uma coisa, uma profissão que todos gostariam de ter. Você cuida da saúde, é bem remunerado, tem condição de conhecer o mundo de graça, você não gasta, além de ter ser uma profissão que você gosta. Quem não quer uma profissão dessa, né? Todo mundo tem a sua profissão dessa. Fazer o que gosta, ser bem remunerado e condição de fazer uma recreação. Joia. Gente, tá aí. Você tem Facebook, você tem algumas redes sociais que o fã lá do São José quer te procurar, quer ter contato com você? Eu tenho o meu WhatsApp, tem o Facebook lá que eu quase uso muito pouco, mas tá lá disponível. Pô, seria bacana colocar as fotos lá para ter esse período, esse brilhante período dentro do futebol. Gente, curta-nos nas redes sociais. Muito obrigado, valeu, até uma próxima.